Olá, meu irmão, minha querida irmã. Nesse momento nós temos a oportunidade de estarmos em culto, prestando louvores ao nosso Deus. E sim, como o pastor João tem falado, a nossa vida é um culto. Esse momento é apenas uma celebração. E que assim possamos celebrar ao nosso Deus, agradecendo por tudo que Ele tem nos feito. E vou iniciar esse culto com uma oração. Senhor meu Deus, Paizinho, muito obrigado, Pai, por tudo que Tu tens feito a nós, Pai. Tu és um Deus tão bondoso, Pai, um Deus tão misericordioso, Pai. O Senhor tem nos livrado, Pai, do mal, tem nos protegido, Senhor, tem nos abençoado grandemente, Pai. E também por isso somos gratos ao Senhor, Pai. Enche-nos, Pai, com a Tua presença, Pai. Que em cada lar, Pai, em cada domicílio, Pai, que nós possamos estar nos sentidos abraçados, Senhor, pelo Senhor, Deus. Que o Senhor nos permita entregar o melhor louvor para Ti, Pai. Que saia dos nossos lábios palavras de adoração, meu Deus. Que seja tudo uma canção, Pai, de amor, Senhor, ao Senhor. Em nome de Jesus que eu oro, Pai. Que se esse culto seja para o Senhor e apenas para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Nas alturas do céu, no profundo do mar, dos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, todo povo e nação. Todos num só clamor, louvamos o Senhor por toda eternidade. Tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor. Grande Senhor, Deus, obrigado, Pai, por nunca desistir de nós, Senhor. Nas alturas do céu, no profundo do mar, nos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, todo povo e nação. Todos num só clamor, louvamos o Senhor por toda eternidade. Tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor. Grande Senhor, em toda eternidade, Pai, Tu sejas louvado, Senhor. Os nossos lábios se inclinem, Pai, para declarar louvores a Ti, meu Pai.
Amém. Glória a Deus. E nesse segundo cântico nós temos a oportunidade de declarar que o nosso Deus é santo. Grandioso é o nosso Deus. Vamos nos regozijar na presença dele agora. Vamos declarar que ele é santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor, poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o amor. Santo, 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 santo. Santo é o Senhor, poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Louve, louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Santo, 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 santo. Santo é o Senhor, poderoso. Só Ele é digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Louve, louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. A igreja canta. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Olá, meu irmão, minha irmã. Que bom que nós podemos mais uma vez nos encontrar, ainda que dessa forma virtual, para a gente cultuar ao Senhor, para a gente cantar a Deus e para a gente estudar um pouquinho mais da palavra. Quero iniciar esse tempo lendo rapidamente o texto que nós vamos abordar. Se você puder acessar na sua Bíblia, o Salmo 139, versículos 23 e 24. Depois quero orar com os irmãos
e nós vamos conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Salmo 139, versículo 23. Diz assim a palavra do nosso Deus: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta, em meu caminho, algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Quero convidar você a fechar os seus olhos, voltar a sua atenção ao Senhor em oração. Nós vamos entregar esse tempo de meditação diante do nosso Pai. Depois vamos conversar um pouquinho sobre o que temos para esse tempo. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade que temos de nos reunir, ainda que desta maneira distante. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos alicerçados na Tua Palavra, de sermos igreja, ainda nesse tempo tão difícil que nós vivemos. Deus, nos dê agora o consolo, o conforto e a direção da Tua Palavra. Nos dê atenção para que nada nem ninguém nos tire a atenção que o Senhor quer trabalhar em nossas vidas. Pai, acalma, aquieta, cuida dos corações que aqui se reúnem dessa maneira nos nossos lares, juntos como igreja agora, Pai. E que a Tua Palavra seja exposta, que o Senhor seja exaltado e que nós possamos aprender, crescer e conhecer o Senhor mais, sermos trabalhados e transformados a cada dia. Sonda os nossos corações, nos trabalha e nos guia pelo caminho eterno. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Os últimos dias que nós temos vivido são dias bastante reveladores. Nós vemos como algumas coisas a cada momento têm se tornado mais evidentes. Não sei se você tem acompanhado algumas notícias, algumas informações, quer seja por rede social, quer seja por algum programa de televisão, ou até por notícias que você costuma ler. Nós vemos, por exemplo, como coisas muito boas estão aparecendo. Algumas empresas, por exemplo, decidiram congelar o valor dos seus produtos para os próximos meses, para ajudar na crise econômica que nosso país está atravessando. Outras empresas pararam a produção de tantas coisas que eles estão produzindo, ou que costumam produzir, para produzir produtos essenciais para a população. Por exemplo, o álcool gel, que está faltando em tantos lugares. Algumas empresas decidiram parar e passar a produzir e fornecer gratuitamente ou de uma maneira muito acessível para o público em geral. Também nós estamos vendo e assistindo e recebendo informações sobre como a generosidade tem aparecido em alguns contextos. Você deve ter visto fotos, ou até mesmo no seu próprio prédio, pessoas se dispondo a ajudar os mais velhinhos, indo ao supermercado, indo à farmácia, fazendo compras. Ou você deve ter visto, como aconteceu no meu prédio, pessoas deixando um recadinho no elevador, dizendo: olha, tudo passa, tem esperança. Pessoas que estão contribuindo, dando cestas básicas, fornecendo alimento para aqueles que estão carentes. Nós vemos nesse momento como o coração se revela para algumas coisas muito boas. Mas também, nesse momento, algumas das coisas ruins também aparecem dos nossos corações. Por exemplo, alguns lugares, empresas, departamentos, que começaram a esticar os preços dos produtos, aumentar o custo, sendo que já está tão difícil viver na condição que estamos, podendo facilitar para as pessoas, estão tornando as coisas mais difíceis para abusar do dinheiro das pessoas que estão comprando e precisando daqueles produtos. Outras questões que aparecem e surgem nesses momentos, pessoas que não estão conseguindo conviver dentro de casa nesse momento que elas estão forçadas a ficar dentro de casa. A gente já tem notícias de relacionamentos que não dão certo, brigas mais intensas dentro dos lares, atritos. Às vezes até dentro do seu lar isso está acontecendo. Porque a gente não estava acostumado a passar tanto tempo junto, filhos que começaram a ter atritos com os pais. E tudo isso, na verdade, é uma evidência de que como a crise tem como propósito revelar o nosso coração. A crise tem por propósito
revelar o nosso coração. É como se nesse momento Deus estivesse nos pegando pelo braço e nos sacudindo. E Ele, enquanto nos sacode, faz como se fosse um copo com água ou com algo dentro, e quando está sendo sacudido, transborda o que está lá dentro. Assim somos nós, sacudidos por Deus, de uma maneira que revela o que está lá dentro. E muitas vezes, o que está dentro do seu coração, não é algo muito bom, nem muito bonito. Quando Ele faz isso, muitas vezes, o que é revelado não o agrada. Por isso, conhecer a Deus é fundamental. Porque quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós podemos nos conhecer e então sermos profundamente trabalhados e transformados por Ele. Também nós podemos ser corrigidos por Ele. E é esse o desejo do salmista. É isso que o Salmo 139, principalmente nos versículos 23 e 24, está nos ensinando. Quero ler mais uma vez, agora numa outra versão que diz assim: examina-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e vê os meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduz-me pelo caminho eterno. Como nós estudamos nas últimas semanas, os salmos são poesias, canções que, de uma maneira criativa, de uma maneira didática, de uma maneira visual, revelam verdades importantes sobre Deus, sobre o autor, sobre as pessoas, sobre o nosso relacionamento uns com os outros e principalmente nosso relacionamento com Deus. Por isso, então, Davi, o autor deste salmo, se vale de algumas ilustrações, figuras, algumas construções que revelam verdades muito profundas. Esse salmo que nós lemos aqui demonstra como ele, humildemente, o Davi, percebe a soberania de Deus, percebe a autoridade de Deus, o conhecimento sobre Deus, começa a mostrar como a presença do Senhor está em todos os momentos e como ele depende do Senhor para conduzi-lo. Se você olhar para os versos anteriores no Salmo 139, nós vamos ver Davi reconhecendo o quanto Deus conhece e examina o seu coração. Logo no versículo 1 ele vai dizer: Senhor, tu me sondas e me conheces. O que ele está dizendo é que Deus conhece profundamente a ele e certamente também nos conhece. Ele vai dizer que Deus conhece tão profundamente que ele conhece a rotina de Davi. Versículo 2 vai dizer que ele conhece tanto o seu assentar quanto o seu levantar. Todo o seu caminho é conhecido por Deus. Também Davi vai revelar, nos versos 7 em diante, que a distância não é um problema para Deus. Se Davi estiver no lugar mais profundo, no lugar tentando se esconder mais de Deus, até no próprio abismo, até ali, a presença de Deus é exercida. Tanto quanto se ele estiver no lugar mais alto, no céu ou com o Senhor, ali a presença de Deus também estará atuando sobre a vida dele. Davi reconhece que a distância não é um problema para Deus, porque Deus é um Deus de perto, Deus também é um Deus de longe. Davi se sente cercado, protegido por Deus. E quando tudo isso acontece, ele também se sente pequeno, ele também se sente limitado. Por fim, Davi vai reconhecer que ele vive diante da face de Deus o tempo todo, e os olhos do Senhor o viram desde quando ele foi formado no ventre de sua mãe, até todos os momentos de sua história, enquanto tudo isso acontece. Assim, o Salmo 139 vai mostrar como Davi está revelando alguns atributos do Senhor, principalmente aqueles atributos que nós reconhecemos sobre Deus, que nós chamamos de onipresença, que é Deus estar em todos os lugares, onipotência, que é Deus poder todas as coisas, e onisciência, que revela Deus conhecendo todas as coisas. Ele está falando sobre quem é esse Deus, sobre como ele se percebe diante de Deus. E é como se Davi dissesse algo assim: Deus, eu não consigo discernir tudo dentro de mim, porque eu não sou onipresente. Deus, eu também não sou onipotente. Deus, eu também não sou onisciente. Mas o Senhor conhece, o Senhor pode, o Senhor sabe. E enquanto isso, tudo o que está acontecendo, o meu sentimento diante das injustiças, diante dos ímpios, daqueles que não vivem para o Senhor. Deus, será que isso que eu estou sentindo é justo?
ou é desproporcional? Deus, eu sou um pecador, inclinado para o mal, e só o Senhor pode reconhecer o meu coração. Eu sei, Deus, que eu posso estar fazendo coisas que eu acho que estão certas, mas na verdade são erradas, porque eu estou cego, Deus. Por favor, me ajuda. Davi então preparou todo esse caminho para chegar nos últimos 2 versículos dizendo, em oração, Deus, por favor, sonda-me. Deus, por favor, sonda-me. E ele está fazendo tudo isso com o primeiro ponto aqui, alicerçado no caráter de Deus. Ele vai mostrar coisas marcantes do caráter de Deus. Olhe comigo, por favor, versículo 23. Sonda-me, examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Como a gente mencionou aqui há pouco, o Salmo é repleto de palavras como sondar, conhecer, perceber, examinar. Tudo isso revela uma expectativa de Deus para com o homem. Sonda-me dá, inclusive, a ideia de que Deus está vendo o mais profundo do coração do homem. Ele está procurando algo dentro do homem. Sonda-me, ó Deus. A palavra sondar é muito interessante aqui, porque ela tem a ideia de conhecer e examinar algo minuciosamente, algo com muita atenção, procurar algo diligentemente dentro de Davi. A palavra sonda, inclusive, é usada para atribuir em outros equipamentos, como, por exemplo, aparelhos de medicina, aparelhos que medem alguns equipamentos marítimos, espaciais. O que é a sonda? A sonda é o equipamento que consegue visualizar ou trazer conhecimento de algo que os olhos humanos não conseguem ver nem chegar. É exatamente este o pedido de Davi ao Senhor. Deus, por favor, chega nos lugares mais íntimos do meu coração, onde eu não consigo ver. Deus, faça comigo o que somente o Senhor pode fazer. Deus, traz o conhecimento íntimo, porque só Deus pode fazer isso. Porque Deus vê o que o homem não vê. Esse é o caráter do nosso Deus. E esse é um conhecimento muito profundo. A palavra usada aqui para conhecimento é um conhecimento por não só saber que existe, mas é um conhecimento de alguém que conhece por experiência, por relacionamento. E Deus não tem só um conhecimento de informação cognitivo, mas Ele sabe de tudo em nós, porque Ele nos formou, a palavra de Deus vai dizer aqui no Salmo 139. Deus formou os nossos ossos, é o que Davi vai mencionar. Antes mesmo de nascermos, antes mesmo de nos expressarmos, Deus já sabe tudo que vai sair da nossa boca, Davi vai dizer. Ele conhece profundamente o nosso coração, o que corresponde tanto à parte material como imaterial e interna do homem. Assim, Deus não se limita àquilo que nós demonstramos externamente. Deus não avalia só as nossas atitudes como nós demonstramos para as pessoas. Deus não avalia somente quando nós agimos dessa ou daquela maneira nos nossos relacionamentos. Deus conhece o que está lá dentro do meu e do seu coração. Deus sabe as nossas inquietações, Deus sabe as nossas motivações. Ele sabe tudo o que você faz, tanto quanto aquilo que você pensa. Esse conhecimento que Deus tem tão profundo, que revela o caráter dele em nossas vidas, deve ter dois alertas para nós. O primeiro deles é que Deus tem cuidado de nós. Uma vez que nós sabemos que Deus sabe todas as coisas, que Deus conhece profundamente o nosso coração, Ele sabe aquilo que nós mais precisamos, aquilo que nós mais queremos. Ele sabe todas as nossas preocupações e inquietações. Nada foge do controle e nem do conhecimento de Deus. Isso precisa, nesse momento, acalmar e aquietar o teu coração. Ele sabe o que você está querendo. Ele sabe o que está te preocupando. Ele sabe todos os seus medos. Confia em Deus, descansa nele. Mas o caráter soberano e de conhecimento profundo que Ele tem sobre nós também nos dá uma outra aplicação. Por quê? Porque nós não podemos e não devemos brincar com Deus.
Ele sabe os nossos pensamentos e intenções. Ele sabe quando nós desejamos coisas que não o agradam. Ele sabe as nossas intenções pecaminosas. Deus sabe que o que nós fazemos revela algo que está lá dentro. E Ele sabe por que fazemos o que fazemos. Se fazemos algo até bom com motivações erradas. Ele sabe, inclusive, porque você escolhe deixar de obedecê-lo algumas vezes. O que a gente aprende aqui então é que Deus sabe tudo sobre nós e que Ele revela quem nós somos internamente. Ele revela os nossos corações, porque o nosso problema não está na superfície. O nosso problema não está naquilo que nós conseguimos com os olhos ver, o que as pessoas conseguem perceber nas nossas vidas. O nosso maior problema está no coração e Deus pode trazer isso à tona. Davi reconhece que Deus consegue ver o que nenhum outro homem consegue ver. Ele nos criou e sabe todos os detalhes da nossa existência. Inclusive, já conhecia o nosso final, quando nem começo existia. Porque Ele estabeleceu o nosso início, Ele estabeleceu o nosso fim e Ele já conhecia tudo isso. Deus é soberano. Ele consegue então perceber a raiz de cada um dos nossos problemas. Ele vê o nosso coração. Então Davi faz um pedido ao Senhor. Senhor, verifica a verdade, ou se a minha lealdade é verdadeira. Comparando com os ímpios que estão citados nos versos 19 a 24, Davi quer que Deus avalie, para ver se ele se parece com esses ímpios. Davi faz uma oração bastante dura ao Senhor, um pedido bastante duro ao Senhor. Deus, intervenha na vida desses ímpios, destes que não te seguem, porque eles estão zombando de mim, estão zombando do Senhor. E quando ele se compara com esses ímpios, com esses que decidiram não viver para Deus, o que Davi percebe é: será que eu não sou como eles? Deus, será que eu estou tendo um discurso, uma prática que parece piedosa, parece correta, mas será que não há algo no meu coração que também está te desagradando? Então ele pede assim: Deus, sonda-me, conhece-me, testa o meu coração, porque eu não quero ser como aqueles que não te amam. Eu quero que o Senhor faça uma avaliação profunda na minha vida, algo que somente o Senhor pode fazer. Você que me ouve, meu irmão, minha irmã, você teria coragem de pedir a Deus que Ele avalie verdadeiramente a sua lealdade e fidelidade? Você teria coragem de pedir assim: Deus, o Senhor sabe que tem coisas no meu coração que não te agradam. Traz à tona, por favor. Você teria coragem de Deus revelar tudo o que está aí dentro do seu coração? Muitas vezes nós nos enganamos, expressando uma sinceridade diante de Deus, mas temos atitudes dentro da nossa vida e do nosso coração que nós não estamos dispostos a mudar. Não estamos dispostos a deixar que Deus atue, mudando os nossos pensamentos, os nossos corações, as nossas inquietações. Será que você deseja saber onde você está errando, para então ser corrigido por Ele? O salmista escolhe uma palavra muito interessante aqui, que é a palavra prova-me. Examina, escrutina o meu coração de maneira atenciosa, testa, Deus, os meus pensamentos, as minhas ansiedades, os meus projetos internos. Temos aqui então um paralelo do coração do salmista pedindo que ele veja profundamente o seu interior, os seus sonhos, projetos, pensamentos. Que Deus faça esse teste, essa avaliação profunda. Não para que o salmista simplesmente passe de ano. Davi não está pedindo para Deus assim: Deus, faz um teste na minha vida e vê se eu atingi a nota 5, que é a média, ou que eu atingi a nota 6, que é a média, ou a nota 7, que é a média. Davi está pedindo assim: Deus, se quando eu passar no teste diante do Senhor, ou por favor me avalia, Senhor, para passar nesse teste, para que seja identificado cada errinho que tem na minha prova de vida, para que cada um desses erros possam ser corrigidos pelo Senhor, pelo Teu Santo Espírito atuando na minha vida. Davi não quer ficar na média. Davi não quer se conformar com uma vida medíocre diante do Senhor.
E a minha pergunta para você é: que estilo de vida, que estilo de relacionamento com Deus você quer ter? Por isso Davi pede para que Deus sonde o seu coração e os seus pensamentos. Ele já tinha dito que não dá para esconder nada de Deus, que Deus tem acesso a tudo, porque os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares e Deus consegue ver tudo, profunda e completamente. Por que Davi pede para o Senhor olhar o coração dele? Porque a gente sabe que é no coração, são nas intenções, nos pensamentos, que revelam e mostram quem realmente nós somos. O Senhor Jesus, no Novo Testamento, Mateus capítulo 6, versículo 21, vai dizer que onde está o seu tesouro, ali também está o nosso coração. Ou seja, o nosso coração é dominado por aquilo que nós mais amamos. E o coração é um lugar tão importante que Provérbios no capítulo 4, versículo 23, vai dizer que acima de qualquer coisa, sobre todas as coisas, a coisa que nós devemos mais cuidar, preservar, é o nosso coração. Porque ali nascem todos os desejos e atitudes, tanto aquelas que glorificam a Deus, quanto as que não desejam agradá-lo. É justamente aqui que nascem os conflitos, medos, preocupações, tudo aqui dentro do nosso coração. E esse tempo que nós vivemos revela onde o nosso coração está alicerçado. Mostra onde o nosso coração está alicerçado. Porque se você agora está sendo dominado pelo medo, porque alguma estrutura da sua vida está se afundando, é natural que isso aconteça. Mas isso revela que a sua segurança está mais em alguma coisa do que está alicerçada em Deus. Se nesse momento você está preocupado porque a sua condição financeira está caindo, de novo, eu fico preocupado comigo, com a nossa igreja, mas não pode ser o dinheiro ou a nossa conta bancária o nosso lugar seguro. O nosso lugar seguro é diante do nosso Senhor, nos braços dele. Onde está a sua segurança? Ou seja, o que Davi está mostrando é que os pecados não são atos isolados. Essas más reações não são atos isolados, mas eles expõem, provam, testam os nossos corações. E só Deus tem poder de sondar o que há nos nossos corações. E Davi então está pedindo: Deus, revela o que está dentro do meu coração, dentro de mim. Vê se há em mim algo que te ofende. E certamente há. Romanos capítulo 3 vai mostrar que não há um justo, não há um sequer, não há ninguém que ame, ninguém que busque, ninguém que entenda a Deus. O que nós precisamos aprender é que o nosso problema não está só no que nós vemos, nas reações que nós temos, mas está no nosso coração. Não adianta simplesmente nós pararmos de fazer uma coisa errada e ainda continuar desejando a coisa errada. Quero repetir isso. A questão não é mudar só o que nós fazemos, mas é mudar o que nós desejamos, quem nós somos. E esse tipo de mudança é uma mudança sobrenatural. Essa mudança só acontece quando nós encontramos a graça maravilhosa de Jesus. Essa mudança só acontece quando nós somos impactados por que Jesus fez. E nós não conseguimos mais viver para nós mesmos, porque nós temos agora um novo dono e um novo Senhor. Ah, Deus, faz de mim alguém parecido contigo. É algo que só Deus pode fazer em nós. Deus pode mudar, inclusive, os nossos corações pecaminosos. Quando nós fomos resgatados por Jesus, nós não mudamos só as nossas atitudes. Nós não paramos apenas de brigar com as pessoas, ou de deixar de pagar as nossas contas, ou de ter alguns vícios, ou de ir a alguns lugares. Porque isso são atitudes, e são importantes atitudes. Mas se nós não mudamos quem nós somos, os nossos valores, os nossos pensamentos, a mudança não foi efetiva e não foi profunda. Deus muda o que nós fazemos, sim, mas Ele muda quem nós somos, o que desejamos. E isso é o que torna a salvação tão fantástica. A mudança que Deus quer fazer em nós não é apenas superficial e externa,
mas é profunda e interna. Eu quero repetir isso para você gravar. A mudança que Deus quer fazer em nós não é apenas superficial e externa para que as pessoas possam ver, mas profunda e interna. Jesus Cristo muda tudo em nós. Eu lembro de um amigo que teve esse tipo de encontro com o Senhor, que mudou todas as suas prioridades, os desejos, pensamentos e sonhos. Esse amigo tinha uma excelente profissão, que dava para ele um salário muito bom, que dava a ele o convívio com pessoas importantes, e ele conseguia cumprir todas as suas metas e viver os desejos que ele tinha. Mas ele encontrou com Cristo Jesus, ele foi convertido pelo Senhor, e nesse momento ele viu que esses valores, que essas oportunidades estavam atrapalhando ele de ser um servo melhor do Senhor, que esses relacionamentos estavam impedindo dele glorificar a Deus em tudo. Qual decisão ele tomou? Ele decidiu deixar esse emprego que dava a ele uma estabilidade e passou a viver com muito menos. Até depois de algum tempo, ele optou por ir ao ministério, hoje pastoreia uma igreja. Ele abriu mão dessas coisas, porque para ele mais valia a pena estar com o Senhor, honrar a Deus, do que ter tudo que esse mundo pode oferecer. Ele decidiu que focar em qualquer outra coisa fazia com que ele perdesse a atenção que só Jesus deveria ter na vida dele. Assim a gente entende, com esse exemplo e com o texto que Davi nos escreve, que é possível andar pelo caminho eterno. Versículo 24. Vê se há em mim alguma conduta que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Assim nós temos a certeza de qual caminho nós estamos andando. Esse caminho está ligado ao caminho do Senhor e sempre à oposição do caminho do homem. Existe um caminho do homem, existe um caminho que vem de Deus. Por isso ele está pedindo: Deus, por favor, guia-me, dirige-me, conduza a minha vida. Deus, seja o Uber da minha vida, para que eu chegue no lugar e eu caminhe pelo caminho eterno. O que ele está colocando aqui na construção, pelo caminho, no versículo 24, mostra algumas coisas. Primeiro, que caminho tem a ver com um lugar, com um percurso pelo qual nós estamos caminhando e andando. Mas a palavra caminho aqui também poderia ser traduzida como conduta. Então existe tanto um lugar que nós devemos andar, um percurso que nós devemos percorrer, quanto uma conduta que deve ser percorrida. As duas ideias somadas aqui mostram que Deus nos quer andando com Ele, seguindo os seus passos, vivendo e pensando naquilo que o agrada. Ou seja, existe um caminho que agrada a Deus, tanto quanto existe um caminho que está totalmente distante dele. Aqueles que foram alcançados pela graça querem, desejam e devem buscar andar pelo caminho eterno. Os dois caminhos, então, estão em contraste aqui. Um caminho que é ofensivo a Deus e um caminho que é eterno. Um deve ser esquivado, deve ser abandonado, e o outro deve ser escolhido para caminhar e pisar nos mesmos passos de Jesus. Um caminho eterno é um caminho que também nos conduz à eternidade e tem valores eternos. O caminho correto nos leva para o lugar correto. Não basta saber o local, mas há um caminho sem perigos, sem interferência, sem distrações, sem a possibilidade de se perder. Se você deseja chegar em algum lugar, o caminho que você vai escolher, se é um caminho correto, ele é muito importante. Algumas pessoas, por não saberem exatamente por onde caminhar, estão optando por caminhos até religiosos, mas que não são caminhos eternos. Algumas pessoas se perdem em distrações. Enquanto estão caminhando, começam a olhar para outras coisas que a vida oferece. Algumas pessoas começam a parar pelo meio do caminho, porque se esqueceram do foco onde deveriam chegar. E esse momento que nós vivemos hoje
um momento instável pessoalmente, um momento instável como igreja, como nação, em todo o mundo. Eu vejo como um momento que Deus está nos chacoalhando e nos chamando a atenção para dizer assim: acorda, volta para aquilo que é importante, volta para aquilo que é essencial, para aquilo que não dá para abandonar. Caminha comigo pelo caminho que é eterno. Mas eu sei que você deve estar pensando assim: pastor, isso é muito difícil. É muito difícil andar no caminho de Deus. É exatamente por isso que Davi não diz assim: eu quero andar pelo caminho eterno. Ou eu tenho força para andar pelo caminho eterno. Davi diz: Senhor, guia-me pelo caminho eterno. Senhor, guia-me pelo caminho eterno. O Senhor é o meu líder, o Senhor é o meu guia, o Senhor diz por onde devemos seguir. Por isso, conhecer a Deus nos ajudará a perceber qual caminho devemos seguir e qual caminho nós não devemos seguir. Cristo Jesus, no Novo Testamento, vai dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que nós devemos ir em direção a Ele, ou na direção que Ele andou. Você quer seguir o seu mestre? Lembro de uma brincadeira que nós costumamos fazer em acampamentos para jovens, adolescentes. Eu já participei dessa brincadeira, inclusive. Uma brincadeira que acontece à noite, quando nós entramos em uma mata fechada e temos que percorrer um percurso no tempo menor, sem conseguir enxergar muitas coisas. E o meio para não se perder no meio da floresta é um único fio que está passando por todo o percurso, amarrado nas árvores. E se você deseja chegar ao final, você deve se agarrar esse fio por todo o percurso, ir andando apoiado nesse fio. Esse fio vai chegar até o final do percurso e você vai chegar em segurança. Caminhar com Deus é como esse fio no escuro, onde nada se pode ver, mas nós temos o fio que nos guia pelo caminho eterno. Se hoje você está preocupado, se hoje você está ansioso, se hoje você está com medo, sem saber qual passo tomar, se agarra no fio do Senhor e saiba que Ele vai te guiar pelo caminho eterno. É um caminho que já tem valores eternos hoje e que nos conduz à eternidade. O que isso quer dizer? Isso nos mostra que andando com Deus é possível caminhar de maneira que vivamos com os pés na terra e com a mente, com o coração voltados para o céu. É por isso que nós precisamos confiar no Senhor. Precisamos confiar no Senhor. Deus te conduz pelo caminho eterno quando você se submete a Ele. Se esse tempo que nós estamos vivendo hoje te levar a buscar mais ao Senhor, a orar mais ao Senhor, esse é um bom tempo que Ele separou para a nossa igreja. Somente os olhos da eternidade nos dirão pelo que vale a pena. Esse tempo onde Deus parou tudo, parou todo o mundo, pode ser usado por nós para revelar o que de fato vale e o que deve ser deixado de lado por nós. Então, para você não se esquecer do que nós conversamos aqui, lembre-se que a mudança que Deus quer fazer em nós não é apenas uma mudança superficial e externa, mas é uma mudança profunda e interna. A mudança que Deus quer fazer em nós não é apenas uma mudança superficial e externa, mas profunda e interna. Aproveite esse momento para ser mudado por Deus. Crie expectativas de ser trabalhado por Deus. Perceba que a transformação deve acontecer em nosso coração e não só externamente. São oportunidades de mudarmos quem nós somos internamente. Porque esses dias não estou sendo exposto a ficar irritado no trânsito, por exemplo. Porque nem trânsito acontece na cidade agora. Mas isso quer dizer que eu fui trabalhado por Deus e que eu não estou pecando mais nessa área? Na verdade é que Deus precisa trabalhar no meu coração, para que eu não tenha mais esses desejos de desonrá-lo por coisas tão pequenas. Não adianta eu ficar trancado em um monastério, virando um monge, e vou pensar que assim eu não vou mais pecar. Deus precisa mudar o meu coração,
porque o meu coração vai me acompanhar, quer seja trancado na minha casa, nos bancos da igreja ou em um lugar escondido. E é no meu coração que Deus quer trabalhar. Ore ao Senhor pedindo para te ajudar a caminhar neste processo. Lembre, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, que diz que todos os nossos pensamentos devem ser levados cativos, escravos de Cristo Jesus, para que a nossa luz brilhe. E Filipenses capítulo 4, versículo 8 vai dizer que nós precisamos pensar naquilo que é bom, naquilo que é puro, naquilo que honra e agrada ao Senhor. Medite nos pensamentos bons, porque Deus quer mudar, inclusive os seus valores e pensamentos. Deus é alguém transcendente, que está muito acima de nós, tanto quanto é imanente. Ele se relaciona conosco e está todos os dias disposto e disponível a te ouvir aí onde você está agora, aí no seu lar, onde você está me assistindo. Por isso, eu quero convidar você a orar comigo mais uma vez, fazendo essa oração como a de Davi, que está pedindo: Deus, por favor, sonda o meu coração, me conhece. Prova, Pai, se tem algo em mim que te ofende e guia-me pelo caminho eterno. Vamos orar? Santo e amado Deus, que essa mensagem encoraje os meus irmãos a fazerem esse pedido a Ti. Deus, que eles possam clamar a Ti, que o Senhor sonde os corações, como eu tenho clamado que o Senhor sonde o meu. Que o Senhor renove o meu amor por Ti e que eu possa sair desse tempo que nós vivemos muito mais fortalecido, muito mais apaixonado pelo Senhor e motivado a honrar ao Senhor em todo o tempo. Vê se há em mim algum caminho que te ofende, Pai. Vê se há nos meus irmãos algum caminho que te ofende. Algo nos pensamentos, nos desejos que não te agradam. E muda, Pai, transforma as nossas vidas, nos guiando pelo caminho eterno. Pai, que depois desse tempo, nossa igreja experimente um avivamento, um crescimento e uma disposição de juntos caminharmos mais perto de Ti, porque assim estaremos mais unidos uns com os outros. Pai, consola, conforta e cuida, por favor, de cada um dos meus irmãos que estão agora em seus lares. Que nós possamos ver o Seu trabalhar diariamente em nossas vidas. Cuida de todos aqueles que estão sofrendo nesse momento, daqueles que estão trabalhando em cada um desses momentos. E, Pai, nos guia, por favor, pelo caminho eterno. É o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, hoje seria um dia que nós, como igreja, estaríamos reunidos para lembrar do sacrifício de Cristo Jesus. E nós fazemos isso na ceia do Senhor. A ceia tem esse propósito de anunciar que Jesus Cristo veio para perdoar, pagar pelos nossos pecados. Ele se identificou conosco na nossa humanidade. Ele agora nos muda no presente e nos garante o privilégio de estarmos eternamente com Ele. Nós queremos incentivar você a fazer isso, encorajar você com a sua família a ter esse tempo de lembrar, de ter esse memorial da nossa salvação em Cristo Jesus. E nós vamos fazer isso juntos aqui. Você pode fazer isso com a sua família. E eu quero te encorajar a fazer de uma maneira um pouco diferente do que nós costumamos fazer na igreja. Você vai se reunir com os seus familiares, como nós vamos fazer aqui, e pensar até com as crianças, chamá-los para perto, falar do que Jesus fez e dizer assim, cada um dos membros da família: olha, o que você tem para agradecer a Deus? Por que você louva ao Senhor? Qual característica do Senhor você vê que é algo que tem sido tão presente em sua vida? Depois de compartilhar tudo isso, nós vamos participar dos elementos e agradecer ao Senhor orando. É isso que eu quero te incentivar a fazer na sua casa e nós vamos fazer aqui. Vini, comece compartilhando então o que você louva a Deus. Eu louvo a Deus porque Ele é bom e Ele sempre está suprindo a minha casa. Então eu agradeço a Deus porque Ele sempre nos dá o pão. Eu agradeço a Deus porque Ele tem sido fiel, mesmo a gente passando por essas tribulações e dificuldade, a gente sempre aprendeu a confiar nele e agora nesse momento temos que confiar mais, né? E com certeza Ele vai ser fiel na nossa vida. Eu quero agradecer a Deus porque Ele nos dá o privilégio de sermos igreja, ainda que não podendo estar unidos com toda a nossa família, mas a gente consegue se aproximar, ligar um para o outro e se encorajar. Isso tem feito muito bem a mim, a minha família,
e tenho certeza que para tantos outros a gente pode estar unido pelo sangue de Jesus. Bom, eu agradeço a Deus porque Ele é um Pai amoroso, demonstra um amor muito grandioso por mim, por todos da minha família. E também agradeço porque Ele é um Pai misericordioso, que está sempre disposto a nos aceitar e que a gente se purifique diante dele. Sou grato por isso. Eu quero agradecer a Deus porque Ele tem sido consolo nesses dias tão difíceis. Cada uma dessas expressões são expressões do nosso coração. E nós louvamos a Deus porque, acima de tudo, Ele nos lavou dos nossos pecados e nos deu o presente de participar do corpo representado por esse pão, do sangue que é representado por este cálice e que nos purifica dos nossos pecados e nos traz a esperança da vida eterna. Nós vamos participar da ceia e queremos encorajar você a fazer isso agora com a sua família. Vamos participar dos alimentos. Quero encerrar esse tempo orando com você e agradecendo pelo sacrifício de Cristo Jesus. Senhor Deus, muito obrigado, porque nós temos a certeza de que não somos mais deste mundo, mas que pertencemos à eternidade, somos peregrinos aqui, mas vivemos olhando para os céus. Ainda que tudo aqui esteja desmoronando, o Senhor não perdeu o controle de nada, e nós celebramos e agradecemos o Senhor por isso. Pai, que nesse tempo nós possamos anunciar que Jesus Cristo vive e que voltará. Pai querido, guarda-nos com o teu grande amor. Que a graça que temos em Cristo Jesus nos sustente a cada momento. E que a consolação que temos no teu Santo Espírito nos guie em cada pensamento, em cada decisão. Visita cada um dos nossos irmãos, Pai, nesse tempo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe você e sua família. Obrigado por cultuar ao Senhor conosco. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor,
sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor Deus, agradecemos por esse culto, Pai, porque Tu és um Deus tão bondoso, Pai, conosco, Pai. Examina nosso coração, Pai, sonda-nos por dentro, Senhor. Julga os nossos atos, Pai. Verifica se há algum mal dentro do nosso coração, Pai. Nos perdoa os pecados, Pai. Nos perdoe, Senhor. Agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. E que essa semana possa ser abençoada, Pai, pela Tua presença, Pai, pela leitura da Tua palavra, pela oração que faremos, Senhor. Nós agradecemos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém.